Vou fazer uma pergunta para você que até mesmo teria medo de responder. Você acha que o Satoshi pode estar vendendo Bitcoin? Porque uma carteira da época do Satoshi vendeu 10 mil Bitcoins em pouco tempo. Será que o Satoshi realmente faria isso? E por que o Bitcoin e as altcoins estão caindo? Entramos em um período de baixa. Vamos dar uma olhada nisso. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Quero falar com vocês sobre algo que acho muito engraçado. Entramos em um período de baixa? É isso que vejo no Twitter. Uma carteira da época do Satoshi está vendendo Bitcoin. Entramos em um período de baixa. O Ethereum caiu abaixo dos $3.000. Entramos em um período de baixa? A média móvel de 200 dias foi rompida. Entramos em um período de baixa. Essa pergunta me parece muito engraçada. Porque quem faz essa pergunta acha que estamos em um período de alta. Essas pessoas que tweetam isso. Gente, é muito engraçado. Mas estamos exatamente no meio de um período de baixa agora. Ou seja, já passamos por uma temporada muito longa de perdas. Vamos falar do Trump. Em novembro de 2004, ele ganhou. Sim, em novembro e dezembro houve altas, mas fora isso, tivemos um ano em que perdemos, claramente. Nós já estamos vivendo um período de baixa. Quando chega uma notícia ruim ou boa, o que deveríamos perguntar é: será que podemos entrar em um período de alta? Vamos entrar em um período de alta. Olha, isso nem mesmo é um período lateral. Sentimos o período de baixa até os ossos. Sim, tá num período de baixa. Enfim, vamos voltar ao nosso assunto. Satoshi no herói. Será que o Satoshi está vendendo o Bitcoin? Agora, pessoal. Uma imagem compartilhada no primeiro site foi divulgada há alguns dias. Podemos até verificar essa carteira, a carteira de Bitcoin. Uma carteira da época do Satoshi ficou sem movimentação por 14 anos. E ele segurava 10 mil unidades. Ele se desfez dos Bitcoins, que valem cerca de $1 bilhão. Agora, esse é um dado muito importante. O Bitcoin é uma moeda que não costuma ser vendida. Mas sim, haviam pessoas que acreditavam nisso na época do Satoshi. Satoshi fez algumas postagens no Bitcoin Talk e Oricar, e naquela época haviam pessoas que entraram. O Bitcoin não teve para venda, mas há Bitcoins nas mãos de quem entrou cedo e comprou por centavos. Frequentemente vemos carteiras daquela época vendendo seus Bitcoins. Mas eu não acho que essas carteiras sejam do Satoshi. Na verdade, eu acho que o Satoshi não pode vender Bitcoin, porque eu acho que Satoshi morreu. Eu acredito que Satoshi já faleceu, ou seja, ele não tá mais vivo. Mas Satoshi nunca fez isso por dinheiro de qualquer forma. Para Satoshi, existem coisas muito mais importantes do que dinheiro. Uma vida justa, uma ordem humana justa. Satoshi viveu por isso, morreu por isso. Ele não tocou em nenhum dos bitcoins que ganhou. Portanto, nunca foi uma questão de dinheiro. Seu nome poderia ser Hans, ou Michael, ou Haruto, do Extremo Oriente. Mas ele queria se apresentar com o nome que escolheu, não com o nome que seus pais lhe deram. Satoshi Nakamoto. Na verdade, foi aqui que ele descobriu a Web3. Ele inventou a Web3. Nossos nomes, nossos próprios avatares e nosso próprio dinheiro. Ele não usou o dinheiro de papel que nos foi imposto. Ou aquele que só as grandes empresas conseguem produzir. Sabe aquele que está super valorizado agora? Nem o ouro ele quis usar. Ele quis inventar um dinheiro que pudéssemos criar juntos, que tudo fosse controlado e que fosse nosso. Por exemplo, este dispositivo que você está vendo, eu vi e comprei em Vegas, em 2025, ou seja, no ano passado, quando participei da conferência Bitcoin 2025. Este é um dispositivo de mineração solo. E sim, mesmo com isso, ainda consigo minerar Bitcoin. Mesmo que a chance seja muito baixa, o que no passado era bem mais alta. Com um dispositivo que comprei por $120, consigo operar como um banco central. Ou uma mina de ouro que produz ouro. Posso trabalhar como uma empresa de mineração. E milhares, dezenas de milhares de produtores independentes como esse estão arrecadando esse dinheiro juntos. Satoshi está morto. Será que o Bitcoin também pode morrer? Eu gostava muito de uma conta X. Quer dizer, eu ainda gosto dele, mas ele não usa mais o Twitter. O Bitcoin morreu hoje? Ou seja, o Bitcoin morreu hoje? Isso era o nome da conta. E todos os dias ele tweetava não, 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 não. E tinha muitas pessoas que o seguiam. Desde 2004 ele não posta mais tweets. Claro, isso me deixou um pouco assustada. Mas não, pessoal. O Bitcoin não morreu. Agora, à minha frente, vocês podem ver o market cap do Bitcoin, pessoal. O market cap do Bitcoin chegou a $2,5 trilhões. Quase isso. Já ultrapassou $2 trilhões. Quando você olha para os mercados financeiros e para a história das finanças, nunca antes um ativo que atingiu um market cap de $2 trilhões desapareceu. Nenhuma classe de ativos assim deixou de existir. Ou seja, eu não acho que o Bitcoin vai desaparecer. Os governos estão criando leis por causa disso. As regulamentações estão chegando. Grandes empresas estão correndo atrás disso. Alguns países já aceitam isso como moeda oficial. Isso é muito importante. E enquanto todo mundo critica, luta, diz que acabou, o Bitcoin está funcionando perfeitamente, sem erros, há exatos 16 anos. Isso é muito valioso.
E até mesmo as empresas que mais criticaram agora estão uma a uma entrando com pedidos para comprar Bitcoin. Hoje, a BlackRock é uma das grandes compradoras de Bitcoin. A Fidelity também. Até o JP Morgan, que criticou por anos, agora oferece aos seus clientes a possibilidade de comprar Bitcoin. O Bitcoin é a moeda que funciona perfeitamente, é a mais descentralizada e a mais real de todas. É assim que eu vejo. É o que eu penso e não acho que marca dá. Aliás, meus amigos, o mundo cripto é uma jornada longa e profunda. Vivemos tempos difíceis, enfrentamos isso, mas teremos bons momentos. Junte-se a nós para conteúdo sobre cripto. Inscreva-se e curta o vídeo. O Bitcoin morreu? Esse é um título interessante. Sobre isso, pessoal, existe um site, bitcoindebts.com, e lá eles registram cada vez que perguntam se o Bitcoin morreu. Eles até criaram um gráfico para os períodos em que isso foi muito compartilhado. E também colocaram as pessoas envolvidas, pessoal, logo abaixo. E quando olhamos no total, já pensaram que o Bitcoin morreu 450 vezes. E diz que se você investisse $100 cada vez que dissessem que o Bitcoin morreu, no total agora, pessoal, você teria 92 milhões e 500 mil dólares. Ou seja, se você tivesse investido $100 nas 450 vezes em que disseram que o Bitcoin morreu, no pico de 2018, você teria 92 milhões de dólares hoje. Ah, deixa disso, professor. Sem blá blá blá. Pode-se dizer que Bitcoin é um mau investimento. Você pode perguntar, onde não estamos ganhando dinheiro? Mas o problema é que você não está investindo em Bitcoin. Pessoal, vocês curtem altcoins? E mesmo hoje você ainda acha que é tarde demais para o Bitcoin. Mas as altcoins que perderam 20 vezes o seu valor ainda lhe parecem atraentes. No entanto, nesse momento, você está olhando para o gráfico semanal do Bitcoin. Amigos, para cada gráfico. E mesmo em seus piores momentos atuais, o Bitcoin sempre apresentou crescimento a médio e longo prazo. Mesmo agora, não está em tendência de baixa. Mesmo quando olhamos para o curto prazo, há mínimas e máximas ascendentes. Mesmo agora, o Bitcoin está em uma tendência de alta. Talvez um dia, com Bitcoin a $500 mil, dirão, já é tarde para o Bitcoin. Porque já diziam isso quando estava $15 mil. E agora, quando está a 89 a 90 mil dólares, também dizem isso. Parece que também vão dizer isso quando chegar a $500 mil. Você pode acumular gradualmente, pois um retorno de 5 vezes já é muito. $50 mil multiplicados por 5 viram 250. $10 mil viram 50 mil. Mas, professor, se o Bitcoin é tão valioso assim, por que não está subindo agora? Na verdade, você também sabe o motivo, mas vamos entrar um pouco mais em detalhes. Por causa das intermináveis crises geopolíticas, pessoal, atualmente nenhum dos ativos de risco está conseguindo subir. Na verdade, recentemente até mesmo a Nasdaq começou a recuar. O Trump acorda um dia querendo a Venezuela, no outro fala sobre tarifas com a China. Que é a Groenlândia, que é o Canadá, pessoal. Ou seja, estamos passando por um ano estranho, por anos estranhos. Por exemplo, Macron escreveu uma carta para Trump, e Trump compartilha isso. Macron me escreveu essa. Ele compartilha dizendo, olha, ele escreveu que tá do meu lado sobre o Irã, tá do meu lado sobre a Síria, mas não tá do meu lado sobre a Groenlândia. Na minha opinião, ele não deveria compartilhar isso normalmente. Depois disso, Macron também perdeu a paciência com Trump, porque os franceses também têm um certo limite. Acho que Macron agora tá começando a bater de frente para manter esse limite. Vamos tentar perguntar sobre os problemas mais importantes do mundo em poucos minutos. Mas é claro que chegamos a um momento em que muitas tensões e muitos equilíbrios deste tempo precisam ser explicados. Apenas em termos de segurança, estabilidade e economia. Como estamos indo nessa situação? O código que enfrentamos com a democracia é mais política. Em 2024, teremos 60 anos de ainda mais conflitos políticos. Definitivamente um recorde. Mas também expliquei que, com certeza, alguns deles se uniram. E o público também riu disso no Fórum Econômico Mundial. Ontem, Trump disse, Somália é mesmo um país? E quem é esse tal de Kim na Somália? Ou seja, vemos isso daqui. Isso não terá um limite. Por isso, as pessoas estão saindo desses tempos arriscados. Porque há uma mudança de ordem no mundo, e isso acaba deixando um pouco os Estados Unidos sozinhos. Eu fui aos Estados Unidos várias vezes, pessoal. Quem me acompanha mais ou menos sabe disso. Estarei novamente nos Estados Unidos em abril. Os Estados Unidos são, de longe, o país mais poderoso do mundo. Economicamente, militarmente, qualquer pessoa que o tenha visto sagar, ele afirma que os ZOA são a maior potência mundial, com um exército mais forte, fato amplamente reconhecido. Mas isso não significa que eu posso desafiar o mundo inteiro ao mesmo tempo e tomar qualquer país que eu quiser. Na verdade, até agora, os ZOA nunca seguiram uma política assim. Mas agora a situação está caminhando para isso, ou pouco. Até mesmo dentro dos próprios UAs há críticas sobre isso. Mas no final das contas, hoje Macron disse, ou a Europa disse, será que deveríamos nos reaproximar da China e da Rússia? O Canadá disse, vamos criar uma nova linha entre a União Europeia e o Canadá.
Vamos nos proteger mutuamente. E o Canadá disse isso referindo-se aos países de poder médio. Ele tá falando isso em nome do Canadá. Ele diz que precisamos estar unidos. Se você dissesse sim, problemas surgiriam entre os EUA e a Rússia. Problemas surgiriam entre os ISAO e a China. Mas ninguém poderia prever a possibilidade de problemas entre os ISAO e a União Europeia. E agora, tropas militares estão sendo posicionadas, inclusive na Groenlândia. E há um risco. Sim, há um risco muito grande. E se você tivesse dito isso há pouco tempo, ninguém acreditaria que tal possibilidade existia. Porque, na verdade, a União Europeia, com os ingleses, holandeses e espanhóis, são irmãos dos Estados Unidos. Ou seja, eles são mais do que países irmãos. Há 400 anos vieram da Inglaterra, por exemplo. Os Estados Unidos são um país fundado por pessoas que migraram dessas regiões, como Espanha, Holanda e Inglaterra. Mas hoje, agora, esses irmãos estão em situação de divisão. Portanto, a quinta da OTAN foi o artigo. Ele poderia atirar nele. Isso lançaria um míssil contra ele. Agora, esses mísseis caem nas cabeças dos altcoins. Há um risco. O perigo global persistirá até 2026. Esse risco parece provável de se estender até o dia 27. De onde? Explicarei isso em breve. Aliás, pessoal, eu uso a Binance. Se você está pensando em abrir uma conta de criptomoedas, você pode se cadastrar na Exchange Binance usando o link que compartilhei na descrição do vídeo ou o código QR que aparece na tela. Você pode ganhar até $600 em bônus e um desconto de 20%. Voltando ao assunto, sem mais delongas. Sim, Trump, todas as manhãs ela acorda com um desejo diferente e vai para frente das câmeras. Mas voltemos a novembro de 2024, época das eleições em que Trump tinha chances de ser eleito, e época em que Trump constantemente elogiava as altcoins ou os jogos com criptomoedas. O que aconteceu? Vamos analisar os gráficos. Vejam, pessoal, enquanto o Ethereum chegou a valer $1.500 até $1.000, olhem aqui, dezembro de 2024, subiu até $4.000. Isso aqui é o Solana, pessoal, chegou a valer $12. Sim, depois se recuperou e subiu para o nível de $100. E vejam, esse é o período em que Trump foi eleito. O Solana chegou a $300. O AVAX, pessoal, caiu para menos de $10. Vejam, até recentemente estava no nível de $15. Mas quando Trump foi eleito, em dezembro de 2024, passou dos $50. Então, há uma nova eleição? Você pode estar se perguntando, professor, o que você está dizendo? Sim, vai ter eleição. Em novembro haverá uma eleição. E nessas eleições intermediárias, Trump pode perder a maioria dos votos. E espera-se que ele perca mesmo. E Trump diz, se eu perder as eleições intermediárias, serei destituído. Ele diz que vão me tirar do cargo. Agora, numa possibilidade dessas, espera-se que as altcoins sejam elogiadas à medida que as eleições se aproximam. E se Trump perder a eleição, espera-se novamente uma revitalização das altcoins. Esse é um bom cenário para o lado das criptomoedas. Ou seja, ou Trump vai apoiar as altcoins, ou novamente o sistema cripto. Depois, não é exatamente um apoio ao sistema cripto, mas sim um apoio válido para os mercados financeiros. Esse processo obsoleto no mundo precisa ser um pouco equilibrado, ou ele pode perder a eleição. Mas esse não é exatamente o cenário. Amigos, Trump já foi alvo de 2 processos de impeachment. É assim que funciona o processo de impeachment. Mais de 50% na Câmara dos Representantes. Se alguém ficar do lado dele, pode iniciar um processo de impeachment contra Trump, o que já aconteceu 2 vezes. Acho que vai recomeçar. O que deve acontecer a seguir? A maioria crítica no Senado é de 2/3, ou seja, é necessário que 67% aprovem esse processo de impeachment. Agora, Trump, sim, ele pode perder mais de 50% mais um, mas ninguém espera que ele perca até 67%. Por isso, o processo de impeachment pode ser iniciado, mas não acho que ele será afastado. Por isso, sim, parece que a temporada do ouro e da prata vai continuar. Se continuar assim, mas realmente não sabemos o que Trump vai decidir amanhã. Sabe, tinha um vídeo, sim. Entre os estrangeiros, isso virou uma grande tendência, e ultimamente também tem sido comentado entre os turcos. Nunca revele seu próximo movimento. Trump também não revela seu próximo movimento dessa forma. Ou seja, hoje, de repente, tudo no mundo pode estar em perfeita paz. O processo caótico pode continuar. A expectativa atual é que o processo caótico continue e que o ouro e a prata permaneçam fortes. Mas mesmo assim, neste processo, não abro mão dos meus investimentos fortes como Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB. Pode ser que 20% ou 25% do portfólio permaneça em ouro. Os 20% restantes poderiam permanecer nas principais altcoins que mencionei. Seus investimentos totais podem permanecer em Bitcoin. Vou continuar assim, não me esqueci completamente. É assim que funcionam os mercados financeiros. Mesmo quando todos estão no seu momento mais pessimista, a Fênix pode renascer. Não vou baixar a guarda. Existe algum risco? Há muitos riscos. O risco está se mostrando muito claro. Vamos na temporada de investir com cautela, muita cautela. Hesitação, muita hesitação. Continuamos investindo com muita precaução. Obrigado por assistirem, pessoal. Conteúdos sobre cripto continuarão chegando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.